A gente que te agradece, viu, por contar essa tua história para nós. Uma história inspiradora também. Obrigada, Ana Paula. Eu vou passar para a Expedita. Aí antes eu só vi aqui que tem uma estudante de serviço social, a Isabel. Que legal, fico feliz, viu? Por isso. Expedita. Tá sem áudio pra gente. Se você estiver falando, a gente não tá te ouvindo. Expedita. Ou levantou sem querer. Vou Levantou seguindo sem aqui. querer, será? Ah, então, pois é. Eu vou seguindo aqui, tá? Foi Ah, sem pronto. querer, minha querida, Ah, tá desculpa. bom. Não, tudo bem. Então, minha gente, né, nesse ritmo aí da história, né, que a gente, né, identificou que o patriarcado tem um momento, nem sempre ele existiu, nem sempre o machismo existiu, nem sempre o sexismo existiu, mas no curso da história, esse sistema foi se alinhando a outros, né, e, e a colonização, por exemplo, né, que é o que alguém trouxe já aqui, também se utilizou desse sistema, né? Então, era muito mais fácil, entre aspas, né? Também super explorar a terra e as mulheres, né? O processo de invasão, vocês já sabem melhor que eu, né? Teve como principal objetivo esse, né? Explorar a terra, exportar para o Brasil, depois exportar cana, exportar açúcar, exportar café, exportar algodão no nosso estado, aqui na nossa região Nordeste, né? Sempre nesse movimento, assim, de transformar a terra em mercadoria e, assim como a terra, as pessoas, e em especial as mulheres, e as mulheres é, também tem uma outra dimensão que foi super explorada, que é a dimensão étnico-racial. Então, não foram qualquer mulheres que foram super exploradas, né? Não foram as mulheres da coroa portuguesa que foram exploradas. Não foram. Essas estudavam, por exemplo, né? Não foram elas. Não foram as mulheres brancas da Europa, da América do Norte, que foram super exploradas, né? Foram as mulheres indígenas, as mulheres que originárias daqui, né, de todo esse território que chamaram de América Latina, né? Que tem grupos que reivindicam outras nomenclaturas, a Biayala, afro-indígena, né? E também foram as mulheres negras que chegaram aqui, né, vindas de África, arrancadas dos seus territórios, para também serem super exploradas nesse país, né? Então, essas mulheres, né, elas derramaram muito suor nessa terra e muito sangue também. Sangue que veio de diversas violências, né? A violência do próprio trabalho na terra, mas também a violência sexual, dos estupros, né? E isso gerou o que a gente hoje chama de Brasil. Então, dentro desse processo do patriarcado, do machismo, do sexismo, também temos o racismo, que as mulheres indígenas e também as mulheres negras, em especial, foram e são ainda as principais alvejadas por esse racismo, né? Então, eu queria, assim, também convidar para vocês assistirem agora, a gente vai já dar nosso intervalo, um videozinho que é mais curto que esse, eu acho que ele não tem nem 2 minutos. É um vídeo que foi produzido pelo Instituto Socioambiental, produzido por indígenas, pela juventude indígena, e que ele nos auxilia a pensar o que é o racismo. Né? A gente, né, falou do patriarcado, agora a gente quer, assim, tentar conversar um pouco sobre o racismo. Esse vídeo chama Menos Preconceito, Mais Índio. É toda uma produção de jovens indígenas, né? E ele tem 1 minuto aqui, 1 minuto e 30. Então, peço que vocês prestem bem atenção nele, para também vocês depois apresentarem aqui nessa nossa roda que elementos de racismo vocês identificaram nesse vídeo. A gente pode, inclusive, assistir ele mais de uma vez, se for o caso, tá bom? Porque como ele é muito curtinho, vamos lá. Katawha baniwa nai. Katawha ye magapehe paitinako. Amazônia liko. Wani kawa mana nitsa. We makayaka. Karunko akawan here.
Terça wanako kawa paramarita. Wainha kawakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nyawahiuka, Brasil. Nyautsakapakwe paka. Kametawatipikaka vintakepi iyo. Metzaka dupia upi 1500 anos pia kazu. Nete panza puaza que na kaya pikada ke pinekika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. Gente, vocês querem assistir de novo? Ou a gente comenta? Porque são tantas informações, né? Muitas impressões. Pode falar, Fabi. Eu queria assistir de novo, foi tão rápido. Pois é. Eu sempre gosto de passar mais de uma vez, porque são tantas informações, né? Vamos lá, vamos lá. Olha, veja que esse vídeo é para a gente tentar identificar o racismo, tá certo? Katawhaye magape repaitinako. Amazônia rico. Guanica wa maná nitsa. We makayaka. Karunko akawan hele. Terça wanako kawa paramarita. Wainha kawakapi iyo. Watakha wachikure pakuwaka. Nyawahiuka, Brasil. Nyautsakapakwe paka. Kametawatipikaka vintakepi iyo. Metzaka dupia upi 1500 anos pia kazu. Nete panza puaza que na kaya pikada ke pinekika. Nya wataite wa maka ke we maka ima wa neviki kakani. E aí, minha gente, o que vocês contam desse vídeo tão curtinho? Boa noite. Um Boa. vídeo tão curto, mas que tem algo uma reflexão assim tão grande ao mesmo tempo, porque é impressionante como a gente tem que assistir duas vezes para poder ver que a fala dele é totalmente diferente da imagem. Que é uma crítica assim tão boa de se ver, que a gente assiste. É bom para as pessoas assistirem esse vídeo para refletirem um pouco sobre o pensamento hoje em dia. Um vídeo tão curto que eu sei que se muitas pessoas assistissem, iam mudar totalmente o pensamento. Grata, Mili. A Luísa falou assim, a Luana falou, né, da contradição do que se fala com as imagens, né? E a Luísa falou que esse vídeo faz lembrar de várias piadas, né, que já ouviu por ser indígena, que não é piada, né? São expressões do racismo, né? São expressões do racismo, né? Josimeire, pode falar. Então, do vídeo dá para a gente perceber que eles querem, né, o colonizador quer que a gente permaneça em 1500, mesmo tendo toda a miscigenação, toda a questão de que a gente foi explorado, de que a gente teve que
se adequar, né, à vivência que eles impuseram para a gente, né? Então, a gente foi exposto a isso, e quando a gente usa ao nosso favor, a gente é discriminado, né? De várias formas, como a parente falou, a gente é discriminado por conta de usar celular, a gente é discriminado por comer com colher, com prato, sendo que foi algo que a gente teve que se adequar, como forma também de sobrevivência, né? Nos foram roubadas muitas coisas, muitas tradições, nos foram roubadas e a gente teve que se adequar. Então, são coisas assim que são, sim, do capitalismo, são discriminadas, né? E muito preconceituosos, porque muitos até hoje, Yara, até hoje a gente é discriminado por usar celular. Você acredita? Por ter um iPhone, por estar fazendo graduação na faculdade, até hoje a gente é discriminado por conta disso. Então, foi um vídeo assim curto, mas muito, muito explicativo para a gente. E até um pouco assim, doído, né, para a gente que é indígena. A gente se sente doído porque são coisas que a gente já viveu na nossa pele. Então, é um grande vídeo assim de reflexão mesmo, apesar de ser curto, mas é muito reflexivo. Verdade. Muito, muito bom mesmo. Uma curta-metragem que eu acho que todo mundo, nós indígenas, mulheres, deveria baixar. E diante de qualquer fala, a gente mostrar, não, assiste aqui, sabe? Porque trouxe vários pontos, né? A questão de a gente come com as mãos, né? A questão que não estamos conectados, a questão do corte de cabelo, sabe? Tudo isso é muito vivo na sociedade, né? E é aquelas brincadeiras que não é brincadeiras. Sempre que algumas pessoas chegam para mim e falam, eu não sei o que esses índios gostam de comer. Eu falei, não respinga seu racismo não, por favor. Não venha com suas brincadeiras disfarçadas. Não, o seu racismo disfarçado de brincadeiras que eu sei identificar muito bem. Aí as pessoas já ficam meio assim. Então, é muito... Imagine para nós indígenas, né? Daqui do Nordeste, daqui da Caatinga, que não é o Amazonas, e sim a Caatinga, semiárido, né? Onde nosso bioma é seco e, ao mesmo tempo, refloresce, fica todo verde, mas não é aquele bioma que são acostumados a ver nas telinhas, né, na televisão. Então, imagine para nós indígenas, né, daqui do Nordeste. Então, assim, trouxe excelente, viu? Muito obrigada por esse vídeo, mostrar esse vídeo nessa aula, essa curta-metragem mesmo, porque trouxe vários em um só, e a delicadeza, como a parente falou, bem assim, né? A forma leve do conteúdo que foi trazido. Então, isso ajuda também a não criar muito atrito, né? Esse conflito. Quem está disposto a aprender, aprende, e da melhor forma. Excelente, perfeito, viu? Que bom, gente. Esse vídeo eu também gosto muito dele, assim, eu já aprendi muito com ele, toda vida que eu assisto eu também aprendo e revejo também o que essa predominância, né, dos desvalores coloniais impôs a nós, né? Então, assim, essa dimensão do racismo, né, que ainda também é constitutivo das nossas relações sociais, também foi estratégico para a dominação, né, dos corpos, territórios, assim como o patriarcado, o racismo. Porque o racismo, já passo para você, Ana Paula, só um minutinho, tá bom? Ele, junto com esses outros sistemas, justificou a escravização das pessoas. Então, pessoas não brancas eram tratadas como pessoas inferiores, como pessoas bárbaras, como pessoas selvagens, e que por isso elas poderiam ser superexploradas, elas não tinham valor, elas poderiam ser inclusive marcadas com ferro para dizer a quem elas pertenciam. Elas podiam inclusive ser comercializadas e vendidas, como vocês sabem. A gente teve um comércio de mulheres, de pessoas indígenas e principalmente de pessoas negras nesse país, né? Então, esse sistema, o racismo,
né? Assim como os outros, também foi uma estratégia de dominação dos nossos corpos territórios, e a gente vê como isso ainda está presente, né? A gente também vê como isso ainda está presente, né? Pode falar, Ana Paula. É verdade, só queria completar aí, porque esse vídeo teve aqui também na minha aldeia, né? Quando os meninos brincavam com os pés no chão, aí chegava uma pessoa para dizer que não era certo deixar. Um índio tem que andar com os pés na terra, né? Aí muita gente não gostava que ele andasse com os pés descalço, fosse para a escola de saia de índio, usasse maracá, só. Que nós aqui só usa quando vai para um terreiro dançar, né? Então, eu só queria completar a frase que a menina de Xaí, a nossa parente aí, que eu esqueci o nome dela, só para completar mesmo que é verdade, isso ainda existe ainda. Isso, e o vídeo termina exatamente falando sobre isso, né, Ana Paula? Se há pelo menos em 1500 era assim, né? Se várias coisas mudaram para o homem branco, por que para os indígenas tem que continuar como era em 1500, né? Acho que esse senhor indígena ele termina perguntando isso, né? Se mudou muita coisa para o homem branco e os homens brancos continuaram sendo homens brancos, por que para os indígenas não pode mudar e continuar sendo indígena, né? Então, ele termina fazendo exatamente esse questionamento, né? E aí, gente, já está se aproximando aqui do horário do nosso intervalo, né? Só para finalizar aqui, eu queria chamar a atenção, né, que o racismo praticado contra as pessoas indígenas, né, em especial contra as pessoas indígenas, é responsável, por exemplo, por não garantir também muitos direitos, né? Às vezes a pessoa tem um direito e as pessoas dizem, não, mas nem é indígena. Quem disse? Eu nunca vi índio assim, né? Eu nunca vi índio. Que indígena é esse, né? Que não anda de cocaque, né? Então, isso são expressões do racismo. Isso foram estratégias criadas, assim, né, para que essas pessoas fossem dominadas também, né? Essas pessoas fossem dominadas. Então, eu estou trazendo, assim, digamos, esses elementos, né, que antecedem a defesa dos corpos territórios, porque essas estruturas, esses sistemas, eles foram responsáveis por dominar os corpos territórios, né? E ainda são até hoje, né? Então, a gente, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas se não, eu queria que a gente finalizasse aqui nesse momento, dizer para vocês, né, que essas estratégias estiveram presentes durante os quase 400 anos de colonização. Tem muitos vídeos, tem muitos filmes, tá, gente, sobre esse tema. Vocês vão receber, não sei se a Adélia depois vai falar, um material que tem isso que a gente está trabalhando de forma assim escrita, às vezes até com a linguagem assim um pouco mais digamos assim, que trabalha esses conceitos, né, assim, mas lá também tem sugestões, tá? A gente colocou outras sugestões, assim, de outros vídeos, né, de outras coisas para a gente estudar mais sobre isso, tá bom? Aí eu tô querendo ver aí com a Adélia e com o Dani se a gente pode dar esse intervalo e voltar daqui a, pode ser 10 minutos, gente, aqui no meu, são 19h58, a gente pode voltar 20h10? Podemos, tá? Yara, eu queria só pedir para a gente fazer uma fotinha antes da gente ir para o intervalo, pode ser? Pode. Mas, gente, vocês vão voltar, né? Peraí, só um minuto. Eu Não, é deixei para meus voltar, eu 3 só queria meninos em aproveitar o casa para momento. estar aqui com vocês. Vocês vão voltar, né? Pelo amor das deusas. Tá. Vamos todas voltar, né, Quem mulherada? É nossa cor, puder, vem. tá ligando a câmera, né? Se não tiver ninguém aí. Isso, liguem as câmeras que é importante, a nossa foto, gente, para ficar bonito na publicação, na postagem, para a gente compartilhar. Vamos abrir as câmeras. Adele, tu bate para mim a foto, Josi? Pode ser? Sim. Gente, eu tô pelo Pronto, eu não celular. sei bater a foto, gente, desculpa. Pronto. Vou contar até 3 aqui, tá certo? Aí todo mundo abre um sorriso aí, fala com Crodi. Povo bonito, a mulher bonita, menino. A mulher Não bonita. é? Meu Deus. Então, vamos lá. Deixa eu só...
Ô, mulher bonita. Avisa, viu, gente? Quando for. É, viu? Mulherada é bonita mesmo. Ô, Vamos lá. mesmo. É porque não dá pra ver Dois, contigo. 3. Sorriam. Deu certo? Deu. Oi, gente, até Obrigada, daqui a gente. 10 minutinhos, tá bom? Tá bom. A gente toma Até uma já. água, vai no banheiro, ajeita uma Beleza. janta, uma coisa e volta já. Botar a tá comida bom? do menino. Bota a comida do menino, bota a comida das galas, dos cachorros, dos papagaios. Até já, Até minha já, gente. gente. Vou deixar uma musiquinha aqui. Deixa, Adele. Zé, Pedro.
flor do meu coração, flor da floresta, flor das águas do perdão, flor de jacubi rainha, ó minha flor medicina, flor da terra, flor do céu, flor de cura, flor de mel. Nai, 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 nai. Nai, 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 nai. Trai, nai, 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 nai. Trai, nai, 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 nai. Ó flor, minha linda flor das matas, flor do meu coração, flor da floresta, flor das águas do perdão, flor de jacubi rainha, flor do velho Juraicã, vem da terra e vai pro céu, flor de cura, flor de reverenciando a presença das avós, velhas curandeiras com suas ervas benzedeiras, são as mensageiras da rainha da floresta, são as mensageiras da rainha da floresta. Abuelita sagrada, teu rezo tem mistério. Voa, voa como um colibri.
a presença das avós, velhas curandeiras com suas ervas benzedeiras, são as mensageiras da rainha da floresta, são as mensageiras da rainha da floresta. Abuelita sagrada, teu rezo tem mistério. Voa, voa como um colibri, beijando as flores, espalhando a semente do amor divino. Silenciosamente vai sanando os espinhos, reverenciando a presença das avós, reverenciando a toda ancestralidade, ao fogo sagrado da memória sempre viva, natureza divina, abuela medicina. Sama, 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 sama. Mi abuela medicina, mi abuela medicina, sagrada medicina. Como é que é o nome dele mesmo? Deu branco? Coma um Snickers branco. Oi, gente, vamos voltando. Acho que já deu nosso intervalo, deu para tomar uma água. Comer um milho, eu comi um milhozinho agora. Milhozinho bem gostoso. Podemos ir voltando? Será? Tá faltando esperar um pouquinho, né? A gente está aqui com 90 mulheres na sala. Vamos, né? Vamos dar um toquezinho nos grupos, as técnicas, para a mulherada voltar, tá bom? Pronto. Pronto, acho que a gente pode ir retomando, tá, nega? Que aí as mulheres vão entrando, ó, já estão entrando, já foram avisadas, pra gente também não se alongar muito, tá bom? Tá bom, então vamos nós, né? Então, gente, aqui esse segundo momento é para a gente chegar no território e no corpo território, tá bem? Aí vocês estão vendo, lá no slide anterior, tinha patriarcado, machismo, sexismo, racismo e tinha capitalismo. Era lá no fim tinha o capitalismo, né? E aí vocês até já foram trazendo elementos assim, né? Assim como o sistema patriarcal, o racismo, o racista, o sistema capitalista também foi se desenvolvendo, né? Ao longo da história. Ele nem sempre existiu. Inclusive, ele é bem recente, né? Ele tem 3 séculos, digamos assim, né? Então é recente.
Tiveram outros modos de produção que foram predominantes e que duraram bem mais tempo que ele, né? O próprio feudalismo durou 10 séculos, né? Então, esse sistema capitalista, ele tem como fundamento isso, né? A transformação de tudo, inclusive dos trabalhadores, em coisas, né? E para o desenvolvimento desse sistema capitalista foi fundamental a colonização, que vocês também já trouxeram elementos, né? Então, como esse modo de produção se desenvolveu? Assim, a partir da exploração das mulheres, do racismo, né? E da transformação da natureza em mercadoria. Né? Eu tô deixando aí uma sugestão, a gente não vai assistir esse porque é bem longo, mas acho que eu não lembro agora se está lá no material, mas se não eu vou incluir. Aí tem uma imagem do processo, né, de invasão, que vocês sabem muito bem, mas tem uma imagem de um homem negro sendo enforcado, né? Esse homem, ele está presente na história da escravização dos povos, né? Ele chamava Negro Cosme. O Negro Cosme, ele foi uma liderança do Maranhão, foi uma das lideranças da Balaiada, né? Que foi uma grande revolta que aconteceu no Maranhão. E ele organizou muitos quilombos, né? E os quilombos eram lugares também de resistência indígena, né? Muitos quilombos ainda hoje tem pessoas indígenas e tem pessoas negras, né? E essa imagem, gente, é de um filme, é de uma animação, é a primeira animação brasileira, fílmica, né, que ganha uma premiação internacional, que chama Uma História de Amor e Fúria. Que aí eu acho que está lá no material, senão eu vou colocar lá para vocês. Mas esse filme, Uma História de Amor e Fúria, narra de forma muito mística, com amor e fúria, né, a história de violência presente nesse país, né? E de violência para atender às necessidades de construção do capitalismo, né? Então, a Europa precisava de novas especiarias, precisava de novas mercadorias, então foram explorar os outros lugares, né? E chegaram aqui para isso, né? Então, esse processo de colonização aconteceu, né, com muita violência, mas aconteceu também com muita resistência e luta, né? E os quilombos e a existência dos territórios, né, indígenas até hoje é resultado disso, né? Podemos passar. E aí, dentro disso, aqui tem um trecho de um livro, eu não sei se a gente lê, vocês acham que a gente lê ou não? Tá no material também, é um livro que ele também recebeu recentemente, assim, algumas premiações, chama Torto Arado, é de um autor baiano, você acha que lê? Tá, então vamos ler. Ele é um autor baiano, ele é um intelectual negro, né, que vem de territórios expropriados, que vem de território quilombola, né, que é o Itamar Vieira Júnior, e esse trecho que a gente vai ler aqui, eu acho que ele é bem a expressão do que aconteceu nesse país, né, com relação aos povos indígenas e às populações negras. Ele fala assim, ó, eu acho que eu coloquei também esse trechinho lá no material que vocês vão receber. Diz assim: a família Peixoto havia herdado terras das Seis Marias. Essas coisas que nem Deus sabe explicar como acontecem. Mas Severo diz de uma forma que o povo fica atento, indo de casa em casa, da escola aos caminhos para a roça. Depois o povo fica se perguntando, conversando entre si, e vão recuperando as histórias das famílias antes da chegada. Eu acho que essa é a história de muitas de vocês. Eu tentava me concentrar para aprender sobre o que o Severo contava. Que chegou um branco colonizador e recebeu a dádiva do reino. Chegou um outro homem branco com nome e sobrenome e foram dividido tudo entre eles. Os índios indígenas foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para os donos da terra. Depois chegaram os negros, de muito longe, para trabalhar no lugar dos índios, dos indígenas. Nosso povo, que não sabia o caminho de volta para sua terra, foi ficando. Quando as fazendas foram deixando de produzir, porque os donos já estavam velhos e os filhos já não se interessavam pelo trabalho na roça, porque
porque ganhavam muito mais dinheiro como doutores na cidade, e nos procuravam cercando terras pelas extremidades das fazendas. Dizíamos que éramos índios, porque sabíamos que, mesmo que não fosse respeitada, havia a lei que proibia tirar a terra de índio. E também porque eles se misturavam conosco, indo e voltando de seu canto, perdidos de suas aldeias. Então, é só um trecho, né, para contar que essa história, né, que essa terra foi dividida em Seis Marias, foi expropriada, e as pessoas que moravam aqui passaram a ser trabalhadores e trabalhadoras, explorados, né, junto com as populações indígenas, e esse povo que foi se ajustando e resistindo para sobreviver até hoje, né? Então, podemos passar. Gente, eu vou agora ser um pouquinho mais rápido para dar tempo, tá bom? Porque o nosso momento agora é um pouco mais curtinho. Então, considerando isso, eu pergunto aqui para vocês. Aí tem várias imagens, né? E aí eu tô querendo saber de vocês o que é esse território. Porque a gente falou que esse território, né? Ele foi invadido, ele teve toda a sua natureza e os povos que aqui estavam transformados em mercadoria, né? E o que é esse território, né? Aí tem imagens dessa divisão colonial, né? Que o colonizador fez. Aí tem imagens de violência. Aí tem imagens de resistência. Essa imagem aqui à esquerda, né? Esquerda embaixo é um registro, acho que do povo Pancararu, e vocês vão estar com Elis Pancararu, uma pessoa assim que eu admiro muito, que eu tenho assim um respeito e uma honra de já ter lido o que ela escreveu e de ter encontrado ela também na minha caminhada, né? Ela vai estar com vocês nos outros dias. Tem uma imagem que tem um aerogerador, um ventilador grande, uma eólica, e tem uma cerca que diz aviso, acesso restrito, perigo. E tem uma imagem de reivindicações e tem uma imagem da Nega Pataxó, né? E do seu velório, né? Então tem tudo isso aí, né? E aí eu queria saber de vocês, assim, quando fala em território, o que é território? O que vem assim, né, no juízo, como diz o outro, né? Que é esse território? O que a gente está chamando de território? Me digam aí. Pode falar, Ana Paula. Não estamos te ouvindo, não, tá bom? Microfone desligado, Ana Paula. Eu, na minha memória, eu acho que é a terra que nós moramos, o terreno, né? Assim, nós temos que cuidar e lutar mesmo pelo nosso território, não deixar invadir, não levar o que é nosso, do nosso território, não acabar com o que tem. Eu acho que é isso. Obrigada. Quem mais? O que é esse território? Território é terra? É só terra ou tem outras coisas que envolvem território? Me digam aí. Quando fala em território, é só essa terra que vocês ocupam ou tem outros elementos que têm a ver com território? Território é nossa espiritualidade, nossa conexão com nossos ancestrais. Território, nossa, quer dizer tantas coisas assim que eu só consigo expressar nossa espiritualidade, que é o máximo assim de tudo que a gente enxerga, né, nosso território, e como uma fortaleza mesmo, que nos mantém vivos. O que mais? Luana, Ângela? Essa cosmovisão, né? A gente fala muito e conversa muito sobre o espaço sagrado, ele território, terra,
territorialmente falando, mas também fisicamente falando. Nós somos esse território. Nós somos esse espaço sagrado. Os nossos corpos são templos sagrados, são espaços que promovem vida, que promovem espiritualidade. Então, a mulher, ela é muito vista como objeto, né? Nós somos muito sexualizadas, inclusive quando usamos nossas vestes, inclusive quando estamos no momento de tradição. Quem está de fora visualiza muito o físico, mas é justamente esse espaço, fisicamente falando, sagrado, né, que precisamos preservar, que precisamos cuidar, que precisamos alimentar também. E é ele que dá o alimento, é ele que promove outras vidas, é ele que provém de uma outra mulher, de um outro corpo feminino. E eu me lembro muito das conversas e das trocas com Elisa, né? Elisa Pancararu. Elisa é doutoranda e ela tem um estudo justamente sobre o racismo de gênero, como isso afeta os nossos corpos, territórios, como isso influencia de forma até negligenciada de nós mulheres indígenas. Então, todo esse tema que está sendo trazido hoje, do território físico, ancestral, nós estamos nele ao mesmo tempo. Então, exatamente, são as raízes dos nossos antepassados. A nossa ancestralidade tá aqui, presente, está viva. E é uma ancestralidade que, por mais que a gente fale das mulheres que já se foram, elas estão em nós. Elas trouxeram e nos deram voz, né, para que hoje a gente pudesse debater um tema como esse, tão sensível e também muito consciente do nosso papel. Então, quando a gente conversa assim, um pouco com Elisa, ela traz muito isso do racismo de gênero, do racismo institucional, né, para com as mulheres também, o próprio machismo, entendendo que o machismo não é algo que é dos povos indígenas, é algo de fora que foi trazido para as nossas comunidades, porque por mais que se tenha hoje o entendimento, né, de que há rituais que são somente os homens, há rituais que só as mulheres, né, têm um determinado papel, ou vez, ou posição, o nosso entendimento comunitário, ele não é de que seja algo melhor ou pior. Ele é o entendimento de que todos nós temos um papel e uma função a cumprir dentro da nossa tradição pancararu, por exemplo, né? Tem espaços que somente os homens entram, mas isso, se a gente interpretar, isso é machismo, não, isso é tradicional. A gente entende que há um respeito, a gente entende que há uma história ali, que há uma ancestralidade, que há uma ideia de ensinamento para além dos livros e para além dessa ideia do machismo, que é algo de fora. É uma coisa que Elisa coloca bastante. Eu absorvi isso para a vida, que o machismo não é algo dos povos indígenas, é algo de fora, que foi trazido como forma até de separar a nossa união. Talvez, né, o não indígena ele visse tanto a nossa comunhão, essa sinergia entre os gêneros, homens, mulheres, crianças, idosos, né? Isso tão definido e de forma assim tão natural que trouxeram o machismo para dentro das nossas comunidades como forma de nos separar também. E isso foi sendo perpetuado isso é perpetuado até hoje. Então, a violência, o feminicídio é algo que não está inerente às pessoas de fora. Pelo contrário, todas nós aqui estamos suscetíveis, né? A gente fica vulnerável, a gente sai na rua, a gente sai na aldeia, acontecem inúmeros casos. Então, o machismo, o racismo são coisas de fora. Não tem nada nosso aí. Isso aí não é dos povos indígenas, não é das mulheres nem dos homens indígenas, mas é o que foi trazido e muitas vezes a ideia do poder, né, sobe a cabeça, a ideia do ter posse, a posse do território, a posse do corpo físico da mulher, isso foi trazido como uma ideia de virilidade, né, de hombridade. O patriarcado
implementou muito isso, implementa muito isso nos dias atuais, que alguns dos nossos homens têm essa visão. E as mulheres também, infelizmente, mulheres também têm essa visão de que o homem é para prover a casa e a mulher para ficar em casa cuidando dos filhos e dos serviços domésticos. E a gente está aqui hoje conversando justamente sobre isso, que essa ideia de que veio para transformar, ou que veio para educar, né, os indígenas, isso é totalmente aleatório. Ele veio para realmente separar e dizer assim, ó, vocês têm que seguir o que a gente está dizendo, porque o que a gente está dizendo é certo, porque vocês não têm alma, vocês precisam ser catequizados para se ter a salvação divina. Então, é todo um processo, desde lá, 1500, que vem se implementando até hoje, e a gente precisa ter essa quebra, esse paradigma. Para além disso, também, uma fala importante, inclusive aqui do encontro presencial que aconteceu em Pancararu, é trazer os homens para essa discussão, né? A gente se fortalecer como base, como mulheres, mas em nossas casas, com os maridos, com os filhos, não impor, mas é conversar, é sensibilizar, é mostrar que nós estamos aqui, não é lutando para ser melhor do que eles, mas é lutando com eles para que a gente consiga um futuro ou uma realidade, um presente melhor para todos nós. É justamente, Jocimeire, é o diálogo. E o diálogo que eu falo não é só entre nós, né, do mesmo gênero, mas entre nós e os nossos pais, nossos familiares, a nossa comunidade, para a gente não disseminar ainda mais uma ideia que a gente quer combater, entendeu? Então, eu fico muito feliz, estou ouvindo aqui mais quietinha, estou com minha bebê ali para para jantar, ela sobe e desce, mas como é rico e como é bom ouvir vocês, como é bom a gente entender que existe esse entendimento entre nós e que a gente consiga levar esse entendimento também para outras mulheres, né? Respeitando o tempo de cada uma. Às vezes uma não quer sair, às vezes uma prefere cuidar da casa, né? É uma opção também que a gente precisa respeitar. Não é porque aquela mulher gosta de ser dona de casa ou de cuidar dos filhos, ela tem a opção do marido cuidar da casa, que ela é dominada pelo machismo. Não, existe um companheirismo, existe o diálogo, existe o entendimento entre o casal. E a gente precisa também ter essa dosagem, né? A gente precisa ter essa dosagem, assim, de não julgar as escolhas da outra, né? Da nossa outra parenta, da nossa outra amiga. A gente não julgar as escolhas. Agora, quando é um caso de violência, de abuso, quando a gente vê, sabe que a pessoa não está feliz, que a pessoa está ali numa relação abusiva, né? É perseguida, é ameaçada, aí realmente é triste. A gente precisa realmente combater, apoiar, acolher e principalmente apresentar os meios. Olha, você tem alternativas, agora você precisa reagir, você precisa querer para a gente poder ir mais adiante. Mas esse território, para além voltando aqui à pergunta de Yara, esse território, para além do espaço terreno, né, falando, é também o nosso espaço físico, espiritual. Acho que acho não. As meninas trouxeram aqui muito desses temas. Eu estou só acompanhando rapidinho no bate-papo, mas é essa força ancestral, essa força de vida mesmo, espiritual, que a gente precisa cada vez mais se fortalecer e fortalecer aos nossos. Aos nossos, eu digo, filhas, filhos, maridos, companheiros, companheiras, a nossa comunidade como um todo, para seguir. Juntos somos mais fortes, né? É isso, meninas. Câmbio. Muito grata, Luana. Menina, não tenho mais nada para falar. Eu vou agora ouvir só. Já acho que Luana falou muita coisa no chat também, né? Aí a gente vai ouvir Sueli, Sandra e Ângela. E depois a gente segue, tá bom? Posso entrar? Fale, meu bem. Com certeza. Posso falar? Fale. Boa noite a todos, né? Todas queridas, mulheres.
Estou acompanhando aqui, entrei um pouco atrasada porque eu trabalho à noite, mas estou ouvindo, né? Como a colega aí, Luana, falou tudo, né? Então, eu passo a fala para outras colegas, outras companheiras. Mas foi muito importante. O que eu ia falar, ela já falou, e, como se diz, é assim mesmo, né? A vida da gente, ser humano, nós mulheres, eu entendi tudo o que ela falou. Para mim, foi muito importante. Obrigada, Sueli. Ângela e Sandra. Boa noite. Sobre a questão do território, né? Já começando assim com a fala do meu pai, relacionada a terra e território, ele diz que a terra e o território em si é tão sagrado que quando ninguém mais nos quer em cima, a terra nos acolhe de braços abertos. Então, nessa fala, território para mim vai muito além, né? É tempo, é espaço, é sonho, é espiritualidade e ancestralidade. Grata, Ângela. Sandra. Sim. Boa noite, guerreiras. Eu também fui uma das que cheguei um pouquinho atrasada, mas enfim, cheguei num momento muito importante. A guerreira aí, nessa anterior, ela explanou muito bem essa questão de território, então só tenho a acrescentar mesmo que, no meu entendimento, é justamente tudo que ela falou. Delimitação de espaço enquanto terra, mas também está relacionado com poder, com questão política, com história, com economia, com cultura. E quando a gente vai para a parte do corpo, que a gente usa muito, eu ouço muito aqui dos mais velhos, quando fala de território com relação ao corpo, que é um templo sagrado. Então, no meu ponto de vista, é tudo isso. E é mesmo. É tudo isso, gente, que vocês falaram, né? O território é esse lugar mesmo de onde as raízes, alguém falou, né? Onde as raízes dos antepassados estão, né? Fincadas. É o lugar de conexão com a terra, né? Que vocês também falaram, né? Falaram da espiritualidade, falaram das tradições que também são possíveis de serem passadas de geração a geração através também do território, né? E, e Angela falou também que a terra e o território é o lugar que nos acolhe, né? Quando ninguém mais acolhe, a terra acolhe, né? E é isso mesmo, o território é tudo isso. O território, gente, é esse lugar que nos vincula à natureza. Então, por isso que quando as mulheres indígenas, principalmente, reivindicam a defesa do corpo-território, é porque está fazendo um movimento de retomada daquilo que Luana trouxe no início, né? Quem separou as mulheres, os homens da natureza, né? Quem transformou as mulheres em coisas, né? Por conta do patriarcado, né? Através do machismo, do patriarcado, do próprio racismo, né? Foi os que vieram de fora, foram os colonizadores, né? Quem separou o ser humano da natureza foi o colonizador, foi o homem branco europeu, né? E quando as mulheres reivindicam esse território, é numa tentativa de mostrar e de expressar que quando a gente está falando de território, a gente está falando dessa vinculação orgânica com a natureza. É através do território que as encantarias também se apresentam, né? E as encantarias precisam do espaço físico, né? Que pode ser um olho d'água, pode ser um serrote, pode ser uma caverna, pode ser uma árvore, né? Pode ser um terreiro especial, mas também do espaço espiritual. E não há um riacho, exatamente. E não há uma separação, né? Nessa cosmovisão que Luana trouxe,
que é essa reivindicação de território, um cajueiro, exatamente. Não há uma separação desses corpos físicos, espirituais, do presente, do passado, do que está agora, do que ancestralizou. Não existe separação. Quem separou, como Luana falou, foi o homem branco, né? Então, quando as mulheres reivindicam esse corpo-território, é reivindicando essa união de tudo, como foi por muito tempo e como ainda é em muitos lugares, em muitos territórios, né? Apesar de uma intensa violência para que isso mude, né? Então, vamos passando para o próximo, por favor. Minha gente, o tempo vai acabar. Rapidinho. Então, quando se reivindica esses corpos territórios, se reivindica porque tem ofensas, porque tem tentativas de destruição desses corpos territórios. E é corpo território da mulher indígena também, é porque esse corpo ele tem uma vinculação com a terra, com a natureza, e que é terra e é natureza também, né? Mas a gente viu, né, que no processo colonial houveram diversas formas de exploração da natureza e das mulheres, dos seus corpos territórios. E hoje, passo já, tá, Luana? E hoje também há, né, os megaprojetos desse sistema capitalista que a gente chegou neles, permanecem de outras formas, com outras roupagens, explorando, expropriando, violentando a terra e as mulheres, a natureza e os territórios, né? Então aí vocês estão vendo imagens de alguns desses megaprojetos. Passo já, tá bom, Luana? E as demais que queiram se manifestar, só um minutinho, só para finalizar, senão eu vou levar um carão, se eu não terminar esse conteúdo aqui. Então, vocês estão vendo aí imagens de mineração, né? Que é uma economia que desde o período colonial permanece explorando a natureza, explorando as pessoas para enviar para fora esses minérios desde o período colonial, né? E a gente também teve povos indígenas trabalhando nas minerações, né? Apesar da história não contar, né? Mas teve. Vocês estão vendo aí uma barragem do São Francisco, que vocês devem conhecer, porque vocês estão nele, né? Estão aí no São Francisco, então tem uma barragem do Rio São Francisco. Vocês estão vendo várias piscinas de criação de camarão. Eu não sei como é aí nos estados de vocês, né? Mas aqui no Ceará, e eu sei que no Rio Grande do Norte, né? Em alguns estados da zona costeira, né? Eu sei que aqui tem Alagoas, né? Pernambuco, mas aqui tem muita criação de camarão, né, que chama carcinicultura, e essas empresas têm sido responsáveis por salinizar os lençóis freáticos, por transformar os mangues. Então, as mulheres pescadoras, as mulheres marisqueiras, pouco têm conseguido continuar pescando, né, porque salinizou a água, porque as rações utilizadas para esses camarões alterou o movimento do encontro do rio com o mar, e por isso não tem mais a quantidade que tinha de sururu, de siri, de caranguejo, né? Vocês estão vendo também aí uma imagem do Polo Gesseiro, de Pernambuco. Eu não sei se tem gente dessa região do Polo Gesseiro, né? Mas também é um empreendimento que já deixou muitos estragos. Acima dessa imagem do Polo Gesseiro, que do Gesseiro está aí do lado direito, embaixo, em cima tem uma imagem de Maceió, e vocês sabem que Maceió, né, tem alguns bairros que estão afundando, né, por conta da mineração da Braskem, né? Então é um outro exemplo de um megaprojeto. E bem no meio vocês estão vendo aí eólicas, né, aerogeradores em alto mar, porque os parques eólicos também, nesse momento da história que a gente está vivendo, também são graves expressões desses megaprojetos que têm impactado os territórios e os corpos territórios, né? Porque cada um desses empreendimentos, minha gente, a gente poderia inclusive fazer um encontro só sobre isso. Só sobre como esses megaprojetos têm impactos para a vida das mulheres, né? Eu acho que ele também vai trabalhar mais isso com vocês, né? Mas cada um desses mega empreendimentos tem particularidades nos impactos da vida das mulheres. Então, por exemplo, aqui no Ceará, eu acompanho há mais de 10 anos
uma luta contra a mineração de urânio e fosfato, né? E a gente, uma época, fez um intercâmbio com pessoas de Caetité, na Bahia, que é onde tem outro tipo dessa mineração. E aí lá a gente identificou que as mulheres passaram a não conseguir mais gestar, engravidar, passaram as crianças nascer com má formação fetal, muitos adoecimentos e acometimentos para as mulheres. E aí a gente se perguntava, mas como? Nem são as mulheres que trabalham na mineradora, né? Não são elas que estão lá, e por que que todos esses impactos têm sido maior para elas, né? E aí conversando, e aí a gente vê, né, essa junção do patriarcado, né, do capitalismo e do racismo, mas é porque eram elas que lavavam as roupas dos seus companheiros trabalhadores da mineradora, suas roupas contaminadas com radiação, né? Então elas sofriam os principais impactos, né? E eu estou dando esse exemplo, mas poderia dar um exemplo para vocês das particularidades dos impactos desses megaprojetos para a vida das mulheres, de cada um deles, da carcinicultura, né? Do próprio agronegócio, que eu não trouxe aqui, mas vocês sabem que está aí chovendo veneno, né? Então, só para dar um exemplo, assim, né, disso, e da gente perceber que tem, de fato, especificidades desses impactos, né? A gente teve na colonização e agora a gente tem de novo esses megaprojetos do capital que têm impactos diferenciados para a vida das mulheres, né? Pode passar, por gentileza. Deixa eu ver o que é que tem mais. É isso. E aí, minha gente, como vocês também já falaram, já passo, tá? Luana e Josimeire e Ana Paula. Quando as mulheres indígenas, quando as mulheres, né, estão reivindicando esse corpo-território, é porque entende de fato que é tudo isso que vocês falaram, né? Não existe vida sem território. E o território não é só esse espaço físico, né? Então, aí tem um trecho da Carta das Mulheres Indígenas, né, que fala assim, lutar, sim, Rita, é a aldeia Quixaba e a aldeia Lagoa dos Minutos. Essas duas aldeias estão a poucos quilômetros da jazida de Itataia, né, em Santa Quitéria. É uma jazida de exploração, né? A usina fica no Rio de Janeiro, né? E estão bem próximas e é um conflito antigo, mas se organizando, quem sabe a gente consegue, continua tendo vitória nessa luta que já tem 20 anos. Já tem 20 anos que a gente vem conseguindo adiar essa mineração, né? Então, a Carta das Mulheres Indígenas, né, lá da marcha, que eu falei para vocês logo no início, diz assim, ó, lutar pelos direitos dos nossos territórios é lutar pelo nosso direito à vida, que é o que vocês falaram. A vida e o território são a mesma coisa, pois a terra nos dá o nosso alimento, nossa medicina tradicional, nossa saúde e nossa dignidade. Perder o território é perder a nossa mãe. Quem tem território tem mãe, tem colo, que é exatamente o que vocês falaram aí, né, todas. E quem tem colo tem cura, né? Então, quando as mulheres, vocês reivindicam esse corpo-território, necessariamente se coloca contrário a esses megaprojetos que desde a colonização estão fazendo isso com os territórios. Desde a colonização, né? Já passaram muitos séculos e ainda permanecem nessa luta, né? E aí, gente, uma estratégia que vocês já vêm fazendo há muito tempo, né? Além das ciências, das sabedorias, é essa aqui, de se juntar, né? De coletivizar essa luta, de se fortalecer, né, de se acolher, de trocar experiências, né? Por exemplo, as aldeias que Rita conhece, né, tem tido experiências de construção, por exemplo, do seu protocolo de consulta livre, prévia, informada, né? Tem sido um instrumento de luta, de resistência, né? Então, trocar essas experiências nos enfrentamentos aos megaprojetos, né, é uma estratégia interessante para essa defesa do corpo-território, né? Aí tem uma imagem também que mostra um pouco, né, dessa junção, que não tem separação, né? Quem separou foi o colonizador. Pode passar. Deixa eu ver o que tem mais, minha gente. E aqui um convite, né, também, que eu acho que vocês já foram trazendo também, né, que é como a gente se junta para cuidar e para cultivar o nosso corpo-território.
como a gente tem feito isso? Que ferramentas de manutenção desses corpos territórios para as outras gerações, como alguém falou aqui, né? Para a defesa da mãe terra, das águas, dos ventos, dos pássaros, né? Então aí tem uma foto do coletivo Aroeira Pancararu, que é o coletivo que a Liz faz parte, vocês vão estar com ela, eu fiz questão de trazer, assim, porque eu acho que também é uma inspiração de organização coletiva, tem as sementes, né? Aí nas nossas mãos, com esse pôr do sol na Caatinga, né? E tem a Marcha das Mulheres Indígenas, então são diversas formas de se organizar e de resistir, né, a esses megaprojetos, a esses impactos do capital. Tem mais um, que aí eu vou passar para quem quer falar. Tem mais um, Adele? Ah, não. Então, volta um pouquinho. Pode deixar no outro, Adele, por favor. E aí, gente, como já está chegando no nosso horário, né, eu acho que a gente abre assim para falar um pouco sobre isso, né? Ficou meio aperreado. Eu vou ter que mudar um pouco essa dinâmica na próxima semana, que eu queria ter falado mais dessa parte, né? Mas acho que era importante também fundamentar assim de onde vem, né, essa história. Então, queria passar para a Josimeire, para a Luana, para a Ana Paula e para quem mais quiser falar sobre isso, mas também se puderem já avaliar esse nosso encontro, né? Nós temos aí 8 minutinhos para ir encerrando. Pode ser? Falar do tema e já ir avaliando? Luana e Josimeire. Prontinho. Então, gente, vou ser breve, viu? Para deixar o espaço aí para as demais também. Nas imagens, né, aquela imagem, a última, ou a penúltima que você colocou, ela retratou muito bem sobre a poluição do meio ambiente, né? Que aquelas obras lá, aquelas usinas, elas estragam muito o nosso ambiente. E a nossa causa também está relacionada a isso, a preservação do nosso ambiente. Por que, José, preservar? Por quê? Qual é o propósito? Porque a gente utiliza do meio ambiente. São as ervas medicinais que a gente utiliza no nosso ritual, são elas que a gente faz os nossos trajes, então é muito importante para a gente preservar. Muita gente também sobrevive disso, da agricultura familiar, muita gente vive da pesca. Então, quando os rios são poluídos, quando o meio ambiente é poluído, ou se não é desmatado, a gente perde totalmente a nossa autonomia de vivência mesmo. Como é que a gente vai se sustentar, né? Como é que aquele pai de família vai conseguir plantar o seu feijão, a sua mandioca e tudo mais para fazer farinha? Como é que vai fazer isso, né? Então, são coisas assim que muitos acham que é uma coisa muito besta, assim, que a gente não tem que discutir, mas não, gente, é sério. A gente sobrevive disso, a gente depende disso, então é muito importante a gente preservar. Só isso que eu queria ressaltar. E já avaliando, eu achei incrível, ótimo, tanto para mim, tanto para as mulheres que estão compartilhando, vocês estão de parabéns, vocês são mulheres incríveis, viu? Parabéns mesmo. Grata, Josimeire. Chega, cadê aqui que eu não tô... Ana Paula, Ângela e Expedita. Podem falar, gente. Eu só queria agradecer a todas também que estão aí, ia falar o que Josimeire já falou, e é isso mesmo, nós sempre tem a terra, tem que estar limpa para nós plantar, tá molhada, que é para correr um vento nas plantas mesmo. Se ela estiver suja, não tem como dar a plantação render mais, né? E eu tô aqui só para agradecer e estou muito feliz de participar da reunião e quero estar na outra. Só isso mesmo. Obrigada, Ana Paula, Ângela, Expedita, e a gente finaliza com a Dani. Pode ser, gente? Eu gostaria de contribuir já fazendo também do momento, né? Do momento de hoje, uma avaliação. Dizer que foi muito rico o início e a metodologia utilizada no início do encontro de hoje. E eu não poderia deixar de falar do grande Pajé Barbosa, não sei se algumas mulheres conheceu, né, que é do povo Taguari. E aí, ele sempre diz que a diversidade, né? A gente começou falando de natureza.
E aí, entre uma fala e outra, ele dizia que a natureza é o maior exemplo, né, de diversidade. Existem plantas diferentes, árvores diferentes, mas no tempo de florir, cada uma florir sem pegar o espaço do outro, né? Então, que a gente saiba ser essa diversidade, que a gente continue firme na luta, forte, respeitando o território, o corpo de cada uma dessas mulheres. Ângela. Não, Ângela foi agora. Expedita. Sim, é muito importante essa questão do meio ambiente. Hoje em dia, a gente ingere muito veneno, porque tudo que a gente compra, que vem industrializado, essas coisas todas, até as frutas e verduras que se compram nas feiras, nas coisas, elas não são de origem caseira, tratadas sem o agrotóxico, que isso faz muito mal a gente. Isso faz muito mal. Nós indígenas, nós sempre, a gente cultiva mais as plantas da gente, os quintais, as plantios, com os venenos naturais, aqueles remédios que a gente faz, naturais mesmo, não é aquele veneno comprado. Então, é muito importante esse negócio aí esse meio ambiente limpo, mas que fosse limpo também dos venenos, que hoje em dia é injetado demais nas coisas, é muita coisa envenenada, é muita terra envenenada, é muita água, tudo que se consome tem veneno. E em questão a nossa reunião, eu adorei, amei mesmo. Beijo, Dani, beijo, Yara, e um cheiro bem grandão para a Adélia. Diga a ela que eu estou ainda com saudade da nosso encontro na Casa de Gastronomia em Fortaleza. Ai, que maravilhoso que foi. Tchau e até a próxima. Ô, dona Expedita, a Adele tá aqui, viu, no grupo, ela tá recebendo o seu abraço aí, o seu cheiro, bem gostoso. Eu posso falar, nega? Tem alguém na minha frente? Tem não, né? Acho que era eu mesmo, né? Gente, eu queria só agradecer pela presença de todas vocês. Eu sei que é muito complicado estar aqui nesse horário à noite. Eu acho que o nosso número de presença foi muito bom. Queria agradecer a Yara, né? Yara foi incrível, né? Aqui as meninas já estão comentando, né? Enfim, essa formação foi incrível. Já estou ansiosa pela continuação. Acho que todas nós aprendemos muito hoje, né? Com isso, trocamos muito conhecimento. Muito obrigada mesmo, viu? E queria falar, gente, que no Tempo Aldeia, que vocês sabem que vai ter o Tempo Aldeia depois de cada formação, né? As meninas já produziram um material. A gente está só diagramando, organizando para publicar tanto aqui no grupo, né, no Even, como também dá para vocês, tá bom? Fazer com que esse material chegue às mãos de vocês e vocês possam multiplicar esse conhecimento que a Yara e a Elisângela estão passando para a gente, tá bom? Então é isso, só agradecer, muito obrigada pela presença, muito obrigada, Yara, muito obrigada, meninas, um beijo aí para as mulheres do Ceará, né, as mulheres do Pernambuco, da Bahia e de Alagoas também, mas principalmente para as minhas mulheres do Ceará, viu? Um beijão, gente, muito obrigada.